Muito bem, nós estávamos meditando alguma coisa essa semana e eu pedi para o Pedro projetar aí essa figura para a gente estar colocando assim um pouco a mente para funcionar no tema que nós vamos abordar hoje. Dá para vocês terem uma ideia aí, né? Tem ali uma arvorezinha ali com muito fruto ali do lado, né? E esses dizeres aí, ó, essa é a árvore que temos que procurar ser, com raízes profundas, mesmo crescendo devagar, atingirá um crescimento saudável e produzirá frutos até na sua velhice. Eu creio que vai ser um tema que basicamente muitos daqui já estudaram, já têm ideia, porque na palavra de Deus a gente encontra muitas referências relacionadas a árvores, a plantas e as suas raízes especialmente, né? Então eu gostaria de nesta manhã estar fazendo então um pouquinho essa comparação. Durante a semana estudando a palavra de Deus e vendo o que realmente Deus tem para falar com a gente na manhã de hoje, eu senti o desejo de compartilhar isso com a igreja, né? E vocês podem notar que na figura ao lado dessa árvore cheia de frutinhos aí, que é somente uma figura, tá? É só para a gente incutir aqui mais ou menos o nosso tema de hoje. Vocês podem notar que as suas raízes, elas são bem maiores do que a própria copa da árvore. Está notando ali? Então a profundidade das raízes e até onde ela pode chegar, de muitas plantas mesmo, elas são muito maiores do que aquilo que nós enxergamos. Nós enxergamos. Uma vez eu ouvi um estudo de um irmão referente à palmeira. A palmeira é uma árvore, né, que ela cresce reto, ela cresce no sentido vertical, mas as suas raízes atingem muitos metros abaixo da terra. Ou seja, ela é muito maior do que aquilo que a gente normalmente costuma ver. Entendeu? Então, o nosso tema de hoje vai basear nisso daí. E para isso, eu quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo de número 1, vamos abrir lá? A gente vai tentar desvendar aqui alguns segredinhos da palavra de Deus, no sentido de raízes com Deus. E a palavra de Deus aqui, no Salmo de número 1, começando logo no versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vem aqui o importante, né, que eu gostaria de destacar, o verso 3 em diante aí, ó. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 3 novamente. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que o Senhor abençoe ricamente o texto da palavra que nós vamos iniciar agora nesta manhã, baseado nesse salmo aqui. Notaram então que analogia bonita que Deus faz aqui de mim e de você? Ele nos compara então como uma árvore. Qual
qual será que é a árvore que você gostaria de ser? Se eu perguntasse para você, não é para responder para mim, não, mas responda para você mesmo, qual o tipo de árvore que você gostaria de ser? Porque nós, pelo menos a grande maioria que eu estou vendo aqui, já é convertida, já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como o nosso irmão Oswaldo orou aqui, né, irmão? Já está livre desta surpresa que vai acontecer, né? Para a perdição eterna para muitos, mas a glória, a volta do Senhor Jesus é iminente. A qualquer momento isso vai acontecer e logo num abrir e piscar de olhos, nós não estaremos mais aqui. Eu espero que nessa manhã, todos que eu estou aqui vendo, estejam na condição de salvo, na condição de redimido, na condição de perdoado, na condição de nascido de novo, através da palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, né? Mas voltando aqui no nosso tema, a gente fica maravilhado quando a palavra de Deus, ela começa a comparar. Eu gosto muito de comparações na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus compara a gente como uma árvore. E o que é essencial para uma árvore? Será que é o dar fruto? Sim, é uma coisa importante, mas o essencial para uma árvore é que ela esteja plantada. Em primeiro lugar, a gente planta, não é verdade? Nós fomos chamados por Deus e fomos plantados por Ele mesmo num reino maravilhoso, um reino que Ele nos deu de presentes. Nós não éramos merecedores de nada, nós não tínhamos privilégio algum, nós estávamos longe de Deus, como a própria palavra nos diz, estávamos com os nossos pecados distantes de Deus. A separação que havia entre nós e Deus é uma separação muito grande, que muitas vezes nós nem atentamos, mas estávamos outrora sem Cristo, longe dessa realidade. Mas pela graça, pelo amor, e por tudo que o Senhor Jesus fez por nós, a sua obra maravilhosa, agora então Ele nos tira do reino das trevas, né? Tirou-nos do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. Hoje o que mais nós cantamos foi a respeito da luz, né? Então fomos transportados, concorda? Transportados. É possível fazer isso com uma planta? Sim ou não? Tirar de um lugar e pôr para outro? Vamos lá, gente, é uma escola bíblica dominical isso daqui. Vamos lá, sim ou não? Sim, a gente consegue tirar uma planta de um lugar, né? Desde com tudo que for necessário fazer. Eu não entendo muito de botânica e muito menos de plantação, mas eu sei que você pode tirar uma planta daqui e passar. Lá em casa esses dias a Elaine tirou o nosso pezinho ali de manjericão, que estava apertadinho num vasinho desse tamanhinho assim, ó. Tirou ele de lá e colocou num vaso maior. Poxa, você tem que ver a alegria do manjericão, gente, é uma maravilha. Ele ficou viçoso, ela podou ele, colocou ele ali, está uma coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque Deus, alegoricamente, figuradamente falando, é isso que Ele fez com a gente. Ele nos tirou, através da sua obra, agora nos plantou num outro lugar, num lugar muito especial, num lugar excepcional, num lugar maravilhoso, chamado Reino de Deus, Reino dos céus. Agora somos parte da família de Deus. Agora nós não estamos mais perdidos. Agora nós temos propósitos. Agora a nossa vida vale a pena. Agora sim as coisas começam a funcionar. Agora sim eu vou poder cumprir o verdadeiro propósito no qual eu fui criado e você foi criado. Porque uma vida sem Cristo, uma vida sem Deus, ainda que essa árvore esteja plantada no mundo, esteja plantada na perdição, ela não vai servir para nada. No final de todas as coisas, o que a Bíblia relata lá em Mateus capítulo 24, 25, será separado e lançado no fogo eterno.
Obrigado, João. Você já viu que o copinho aqui já está na reserva, né? Que beleza. Obrigado, João. Gente, então vejam só, as pessoas que estão plantadas no mundo, lá fora, talvez amigos, parentes, conhecidos do trabalho, da escola, muita gente que você conhece, está lá. Sabe o que vai resultar no final de todas as coisas? Se eu e você não for lá e falar com ele, se eu e você não for lá e pregar o evangelho para ele, ele vai ser queimado no fogo do inferno, no lago de fogo. Essa é a condição. Por isso que é bonito quando a gente olha para a palavra de Deus e vê essas alegorias. Uma planta que era de fato para dar fruto, não vai poder dar, porque está perdido, está plantado no mundo ainda, precisa ser tirado de lá. Quem tem poder para fazer isso? Só o Espírito Santo de Deus que tem o poder de fazer isso, mas cabe a mim, cabe a você, falar dessa necessidade. Muito bem, propósito nós temos e deveremos ter agora, na presença de Deus, com tudo que o Senhor Deus tem feito para nós, nós somos criados para esse propósito. E agora, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Como que eu vou poder fazer algo para o reino de Deus, em que a minha vida seja frutífica, ela venha frutificar, ela venha produzir? E para isso, vamos para o texto paralelo de hoje, João capítulo número 15, muito conhecido também. Vamos para lá? Saímos de Salmos, e a gente pula agora para João, Evangelho, capítulo de número 15. João, Evangelho, capítulo de número 15. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira, é o Senhor Jesus falando aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, ou se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Comente até aqui por enquanto. Está vendo que maravilha de texto? Onde mais uma vez agora Deus vai usar essa alegoria, essa figura de árvore, videira, no caso aqui uma videira. O que a videira produz, gente? Hã? Não é a figueira que eu falei, não, a videira.
Uva, muito bem. E ele coloca aqui a gente numa posição também maravilhosa, hein? Nós precisamos estar ligados a ele, não é verdade? Não é assim que diz a palavra aqui? Ele é a videira, o Pai, o Deus, é o agricultor, é Ele que cuida, Ele vai observar a agricultura, o Senhor, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o tronco, Ele é a videira, Ele é a árvore. Nós somos comparados aqui como os ramos, Então vejam bem, o que vem primeiro, a árvore ou o fruto? A árvore, não é verdade? Então uma vida, por mais que você vislumbre o fruto, o que é mais importante é a árvore, porque sem a árvore não vem o fruto, não é verdade? Sem a árvore não vem o fruto, e Deus deseja isso com a gente, mas sabe, muitos de nós, inclusive eu, a gente está muito preocupado com o fruto, não que nós não devemos estar, mas o mais importante é nós cuidarmos da nossa árvore, e daqui a pouquinho eu vou aprofundar um pouquinho mais no assunto, e a gente vai ver que o mais importante do que a árvore ainda, existe algo ainda muito especial, que precisa ser cuidado, e precisa ser observado. O que será que é? As raízes, exatamente, eis aí o nosso tema. Então, muitos de nós estamos preocupados com o fruto, com aquilo que aparece, aquilo que se mostra, quem sabe para postar no Face, né? Jogar lá nas redes sociais, olha aí, eu estou fazendo isso, olha, fulano está fazendo aquilo, nossa, o Luquinho está fazendo aquilo lá, olha o Luquinho está. Então vejam só, a gente se preocupa muito, nós vivemos numa geração perigosíssima com relação a isso daí. O tempo nosso hoje é muito observado, o nosso tempo, os dias que nós estamos vivendo, as pessoas querem olhar para nós naquilo que aparece, naquilo que estamos exteriorizando. Já eu vou mostrar para vocês que isso também é importante, mas não deve ser o nosso objetivo principal agora, não deve ser, seja você com 1 ano de cristão, com 5 anos de cristão, de convertido, ou 20, ou 30, ou 40, ou 70 anos, quem sabe você ter convertido aí, não importa, o importante é nós cuidarmos em primeiro lugar das nossas raízes, é isso que vai impulsionar a nossa vida cristã aqui nesse mundo, é isso que vai fazer com que eu e você permaneça, como nós lemos na palavra, é isso que vai fazer com que no devido tempo, lá em Salmo de número 1, que nós lemos, lá vocês, não sei se vocês observaram o detalhezinho da palavra de Deus ali, vamos voltar lá, Salmo 1, olha que detalhe que me chamou a atenção lendo essa semana, no versículo 3 aí, ó, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no quê? Qualquer tempo, devido tempo, gente, é devido tempo, ou seja, não é mais, não é menos, é no devido tempo. Então não se preocupe muitas vezes se você não está produzindo fruto agora, você deve sim se preocupar em produzir, mas antes disso vem algo extremamente importante, que são as raízes, é onde eu e você estamos plantados, como eu e você estamos nos aprofundando, como eu e você estamos de fato se preparando para que nós possamos dar bons frutos. A palavra de Deus, quando ela fala em dar bons frutos, e que esse fruto permaneça, gente, é no sentido de nós deixarmos legado, no sentido de deixarmos um bom testemunho, no sentido de darmos o exemplo, é isso que de fato permanece, é isso que de fato gerações por gerações vão lembrar das coisas que eu e você fizemos, não para honra, não para glória, para mérito nosso, mas para a honra e glória e todo o mérito seja dado ao Senhor Jesus Cristo, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Porque foi por Ele e através dEle que nós chegamos a isso.
O que significa lá na frente, depois que eu e você estivermos bem preparados, bem arraizados, bem prontos na palavra? A palavra de Deus fala de cheiro suave. Nós devemos exalar o aroma suave. E esse aroma suave que a palavra fala é de quem? É meu? É seu? Qual que é o aroma que o cristão tem que exalar? Vocês não estão lembrados, gente? O bom perfume de quem? De Cristo Jesus. É isso mesmo, igreja. Com relação a frutos, eu vou aqui dizer o que o autor do livro Enraizado, né, o Benning Liebers, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas mais ou menos por aí. Ele tem um livro que chama Enraizado. E nesse livro ele deixou uma frase muito interessante que diz o seguinte: fruto significa que, vírgula, quando alguém provar a sua vida, ela terá o gosto de Jesus Cristo. Notaram? Achei interessante essa frase aqui. Alguém que vai provar a minha vida, está sentindo o gosto de Jesus? Alguém que prova a sua vida, alguém que olha para mim e para você, ele percebe o gosto, ele quer tomar gosto, ele toma gosto disso, ele percebe, através dos nossos frutos, daquilo que eu e você estamos produzindo, ele percebe o gosto de Jesus? Uma pergunta para você responder para você mesmo. Muitos daqui, de fato, já entenderam e desejam tudo isso. Muitos receberam essas palavras maravilhosas. Por exemplo, os dons que Deus nos dá. Quando a gente se converte, a palavra de Deus nos garante que nós recebemos dons de Deus, não é verdade? Nós recebemos pelo menos um, gente. Não existe nenhum cristão verdadeiro que nasceu de novo, autêntico, experimentou a experiência real com Cristo, é salvo, é um habitante do céu, é aquele que está esperando avidamente a volta do Senhor Jesus. Não existe ninguém que não tenha pelo menos um dom. Esse dom, ele é comparado como a semente, é aquilo que você vai plantar, é aquilo que você vai colocar na terra do seu coração. Pois um dia o meu coração, o seu coração, ele estava preparado, lembram-se? Ele estava pronto, e nós recebemos a palavra, e ela frutificou na nossa vida, somos salvos. Agora sim, nós recebemos essas sementes de Deus, e nós vamos passar então agora a plantar. Uma vida de plantação, uma vida de cultivo, significa uma vida que está preocupada com as suas raízes. Nós precisamos, cada um de nós, nos aprofundarmos nessas raízes de Deus. E o que isso vai acontecer? O que isso vai resultar? Vai fazer com que eu e você nos tornemos preparados cada vez mais. Vamos para o Velho Testamento de novo? Quero ler um versículo com os amados irmãos, que está em Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17. No sentido de preparo, no sentido de estar prontos, buscando a prontidão, buscando o aprofundamento da palavra, Jeremias deixou algo interessante aqui, no versículo de número 8, olha só a comparação novamente, Jeremias 17, 8, doutor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o quê? Fruto. Mas olha só que a palavrinha fruto, notem bem, ela apareceu no finalzinho do versículo, não foi? Bem no final do versículo que a palavra apareceu. Antes disso, o quê? É necessário que ele esteja plantado. O Senhor Jesus, ele é a fonte da vida, fonte das águas, não é verdade? O Senhor Jesus, ele é a água viva. Nós somos plantados para que as nossas raízes alcancem essa água. Não vai adiantar nada uma árvore estar próxima do ribeiro, mas as suas raízes não atingirão a água, logo ela vai morrer, logo ela vai enfraquecer. Vocês lembram daquela semente que caiu no solo pedregoso?
Por não ter raízes profundas, o que aconteceu? Ela logo morreu, ela pereceu. Mas aqui a comparação que Jeremias faz é interessante. Essa árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não estende as suas raízes para a pedra, ela não estende as suas raízes para o lado, ela quer o quê? Ela quer o ribeiro, ela quer a água, ela precisa daquilo. Por quê? No seu devido tempo, então, por mais que as coisas se conturbem ao seu redor, por mais ventos contrários que surjam na sua vida, se as suas raízes, se a minha raiz estiver de fato aprofundada na palavra, aprofundada em Cristo, buscando de fato o verdadeiro sentido da vida cristã, estou falando, em Deus. Gente, nós não estamos livres de tempestades, sofrimentos. O Senhor Jesus disse: no mundo passai por aflições, e vamos passar mesmo. Aflições de todo tipo, financeira, filhos perdendo emprego, a gente perdendo emprego, dificuldades na saúde, dificuldades em relacionamentos, com esposa, com maridos, com filhos, dificuldades no trabalho, dificuldades com colegas de trabalho. Enfim, são N coisas que nós podemos relacionar aqui, e eu não sei o que você talvez esteja passando nesse momento, e talvez você não saiba o que eu estou passando nesse momento, mas uma coisa é certa: se eu e você estivermos arraizados, as nossas raízes estiverem profundamente arraizadas em Cristo, nós vamos conseguir passar. Porque ele fala aqui a respeito do calor, gente. Calor na palavra de Deus é tentação, é provação. O calor, mas mesmo assim a sua folha fica verde. No ano de sequidão, quantos aqui nesse momento, eu tenho certeza que estão passando um ano de sequidão? Talvez a sua conta bancária esteja recheada, mas você tem sequidão em muita coisa, precisa de Deus. O ano da sequidão vem, gente, pode ter certeza que ele vem. Então é necessário, para que a árvore da nossa vida produza, como essa árvorezinha está produzindo aqui, a raiz tem que estar profunda. Essa lição falou muito ao meu coração essa semana, gente, porque muitas vezes eu tenho me preocupado com o fruto, e eu não tenho dado lado, às vezes, à raiz. Nós não temos nos preocupado com a raiz, pois é exatamente isso que Deus quer que nós nos preocupemos, porque o Senhor está muito mais interessado no nosso interior, no nosso relacionamento íntimo com Ele, do que naquilo que nós fazemos dentro da igreja ou fora. Posso garantir para vocês isso, através da palavra de Deus. Se você está aqui nessa manhã hoje, e você e eu estamos preocupados com aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que vai resultar, não é esse o propósito principal de Deus, é o secundário. O mais importante é o meu relacionamento com Deus. Na passagem de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, está ali relatado, muitos de vocês conhecem, a história de Samuel com relação a Davi, quando ele foi escolher Davi. E naquele momento em que Samuel tinha que ungir Davi rei, foram passados na presença de Samuel todos os filhos de Jessé. Um mais bonito do que o outro, um mais forte do que o outro, tanto que é verdade que os filhos de Jessé, todos eles foram para a guerra, menos quem? Menos Davi, né? Davi era pastorzinho de ovelhas, é ele que cuidava do rebanhinho lá do seu pai, não é verdade? Então os irmãos passaram, e Samuel ali, é esse, e Deus falando, não é esse. Mas como? Imaginem a situação, imagine a cena, imagine se fosse eu e você, para chegar na casa de Jessé, escolher, ungir um rei. Aí acabou
apareceram todos. E Samuel pergunta para Jessé, mas viu, cadê, já acabaram os seus filhos? Resta um, está lá no campo trabalhando, está cuidando das ovelhas, manda chamar. E o destaque que eu gostaria de dizer nesta manhã com relação a isso, dessa escolha de Davi, é que ficou relatado, ficou registrado para o nosso discernimento, para o nosso estudo, para a nossa edificação o seguinte: Deus não vê como vê o homem. O homem, eu, você, vê o quê? Aparência, vê o exterior. Olha que carro que ele tem, olha que roupa que ele tem, nossa como ele fala bem, nossa como ele é eloquente, como ele estuda, e vai. A gente vê o exterior, está dentro de nós isso aí, faz parte da nossa humanidade, mas nós precisamos o quê? Como o apóstolo Paulo deixou registrado, o quê? Mortificar a nossa carne, porque a nossa carne só vê o exterior, mas Deus vê o quê? Deus não vê como vê o homem, Deus vê o quê? Deus vê o coração, e é exatamente o coração que Deus consegue ver a profundidade das suas raízes, é lá no coração que Deus vai notar, que Deus vai olhar para você e dizer, para mim e para você, e dizer, olha, as suas raízes estão profundas, não, você está bem superficial, olha a sua raiz, ou a minha raiz, ela está tão superficial, que no primeiro vento, pode cair. Plantas com raízes superficiais são as primeiras que caem nos ventos, vocês podem notar isso aí. Nós tivemos um temporal lá no bairro onde eu moro, Santa Cecília, esses dias, acho que foi ontem, e fez um estrago, ontem, uma coisa assim, e algumas árvores caíram, algumas árvores sempre vão cair, mas aquelas que têm raízes extremamente profundas não caem, é difícil. Então vejam só como que Deus observa as coisas. A gente viu, aliás, Deus viu em Davi, quando ele foi chamado e Samuel ungiu Davi, ele viu que aquele coração estava aprofundado, ele viu que era um coração que poderia ser muito explorado, ele viu que era um coração, estava diante dele ali um jovem, que ia dar muito fruto lá na frente, não é verdade? Vocês notaram que na história do rei Davi, ele não deu fruto logo de início, ele foi dar fruto lá na frente. Qual foi a experiência de Davi? A experiência de Davi, seja ele no campo, cuidando das ovelhas, seja ali no palácio, seja na caverna, seja onde for, ele estava arraizado na presença de Deus, tanto que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas quando lemos tudo isso, nós vemos que o Senhor se preocupa com a grandeza interior, porque quando nós somos grandes interiormente falando, quando lá dentro o nosso coração, a nossa raiz está profunda, e a gente é grande por dentro, isso automaticamente as pessoas vão notar do lado de fora. É óbvio que isso vai acontecer, mas nós nos preocupando com o nosso interior, em primeiro lugar, com a profundidade das nossas raízes na presença de Deus, isso vai fazer com que eu e você cresçamos espiritualmente. Lá em João capítulo de número 15, voltando um pouquinho lá, João Evangelho capítulo 15, onde lemos que o Senhor Jesus Cristo nos escolheu, versículo de número 16, ele fala assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Vejam qual é a importância, isso aí já é um peso profundo, já é um grande peso na nossa vida, que Deus de fato quer que nós exteriorizemos a grandeza dele em nós, não a nossa grandeza, porque não temos, mas quando a nossa raiz está profunda, quando nossa raiz está nas águas, quando temos profundidade naquilo que nós falamos, nós vamos conseguir dar bons frutos. Davi foi usado por Deus
na sua vida toda, e ele pôde deixar bons frutos. Teve os seus momentos, sim, de altos e baixos, como qualquer um tem, mas a sua vida foi uma vida usada por Deus. Ele se permitiu ser usado por Deus. Ele se preocupou em estar cada vez mais se aprofundando na presença do Senhor. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui, quando nós lemos em João capítulo 15. A presença do Senhor Jesus é nós estarmos ligados nele, alicerçados na verdade e no amor de Jesus, que é o que nos alimenta. Não é verdade? Nós, como precisamos do alimento cotidiano, o arroz e feijão e a nossa comida todos os dias da nossa mesa é uma necessidade. Assim como é necessário que o Senhor Jesus nos alimente. Os ventos contrários virão, mas como que nós estaremos? Como que nós vamos estar na presença dEle? Se preocupando com a nossa grandeza interior. Notem que muitas vezes a gente se preocupa em querer que as pessoas notem que somos grandes por fora, mas o Senhor se preocupa com a nossa grandeza interior. As raízes ninguém vê, ou pouca gente vai ver. Raiz a gente não vê, a gente vê a planta, a gente vê a árvore, a gente vê os galhos, a gente pode até ver o fruto, no seu devido tempo, né? Mas a raiz ninguém vê, mas Deus vê. Eu não consigo notar a profundidade da raiz de cada um dos irmãos aqui, eu não consigo ver, mas Deus vê. O Senhor, que é o agricultor, aquele que cuida de cada árvore, que somos eu e você, e Ele está vendo a sua raiz. Vocês não conseguem ver a minha também, mas eu tenho um Deus que está vendo, Ele está me observando, Ele sabe tudo a respeito da minha vida, do meu relacionamento com Ele. Ele sabe o quanto eu estou amando a sua palavra. Ele sabe o quanto eu estou grande ou pequeno por dentro. É Ele que sabe. Muitas vezes eu estou olhando você, e você está me olhando, e talvez você passe pela sua cabeça: nossa, mas como aquele irmão é um consagrado, como aquele irmão é sábio, como aquele irmão é isso e aquilo, e a gente começa a dar os adjetivos aí, né? Mas quem realmente conhece, quem realmente está por dentro de tudo o que está se passando na minha vida e na sua, é só o Senhor Jesus Cristo, só Ele. E é por isso que nesta manhã eu trouxe esse tema, para que nós estejamos muito arraizados mesmo. Nós vamos precisar disso, irmãos, a igreja vai precisar disso. É algo necessário, porque o que vem por aí é algo terrível. Se nós não estivermos grande por dentro, nós não vamos aguentar a perseguição, nós não vamos estar preparados para a guerra, nós não vamos estar prontos para dizer e ensinar, mostrar ao mundo aquilo que realmente somos. A igreja do Brasil é uma das igrejas mais acomodadas que existem na face dessa terra. Diz que mar calmo, não sei se você já ouviu falar essa frase, mar calmo não faz marinheiro bom. As maiores lições que os discípulos aprenderam do Senhor Jesus, lá no mar, nas águas, foi quando o mar estava revolto, envolto de tempestades e ventos de tudo quanto é lado. Dificilmente você vê na palavra de Deus, eu não consegui encontrar muita coisa, quando o mar, lá no meio, falando do navio, né, do marinheiro, quando o mar está calmo. Quando o mar está calmo, está tudo bem. Eu só encontrei um homem que no meio de uma tempestade, no meio de um terror, ventos contrários e um barco indo a pique, só havia um homem dormindo no barco naquele momento. Quem era? O próprio Senhor Jesus, porque Ele realmente é o autor de todas as coisas, não é?
Ele estava no barco com a cabeça no travesseiro dormindo. Porque Ele pode fazer isso, porque Ele é o Criador. Ele pode, sempre poderá fazer isso por mim e por você, acalmar as tempestades da nossa vida. E é justamente Deus usando isso para fazer algo muito especial. E o nosso tempo está indo. Eu vou correr um pouquinho aqui. Ele deseja que esse sistema de enraizamento, esse sistema de raízes que nós não podemos ver, faça com que a nossa visão se expanda também. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, se não quiser abrir, não precisa, eu vou ler. Assim fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório ou temporal, mas o que não se vê, ele é eterno. E a palavra então nos aconselha, nós fixarmos os nossos olhos naquilo que não se vê. Então é necessário, a palavra de Deus, transportando para o tema nosso de hoje de raízes, nossos olhos devem estar preocupados em primeiro lugar naquilo que não se vê, ou seja, nas nossas raízes. Porque tudo que se vê é transitório, é temporal, como acabamos de ler aqui. Mas aquilo que não se vê, ele é eterno. Ele é eterno. Aí vai uma pergunta. Mas quanto que eu devo me aprofundar? Qual é a medida da minha raiz? Ela tem um lugar onde ela pode chegar e parar de crescer? Onde eu posso me sentir satisfeito do jeito que eu estou? E dizer, não preciso mais crescer? Eu creio que não. Eu creio que nós precisamos estar sempre crescendo, pelo menos procurando cada vez mais nos aprofundar, porque não tem fim. Não tem fim o aprendizado da palavra de Deus. Não tem fim aquilo que Cristo quer nos mostrar. E cada vez mais, se eu e você conseguir nos aprofundar cada vez mais, mais firme estaremos, mais sorvendo da água da vida que é o Senhor Jesus, nós vamos sorver. E não importa onde estejamos, o importa é o que realmente somos. Notaram? A palmeira e o cedro do Líbano, quer ver? Vamos lá, para Salmo, esse versículo eu não anotei, mas eu vou ver se eu acho que eu estou lembrando dele agora aqui. Salmo, acho que é 90. Aqui, 92. Salmo 92. Por isso que é bom uma Bíblia velha, né, gente? Bíblia velha tem aqui as anotaçõezinhas aqui, os rascunhos, os rabiscos. Não sei se vocês são assim. Eu gosto dessa antiguinha aqui, está tudo caindo, preciso reformar ela, né? Tá, coitada, uma coisa. Mas se abre, oh, bênção. Salmo 92, versículo de número 12. O justo florescerá como a palmeira. Tinha o saudoso irmão João Quintino. Ele gostava muito, né, Sérgio, desse texto que eu vou ler aqui, ó. Quem conheceu o João Quintino, ele vivia dizendo esses versículos aqui, ó. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Esse é o desejo de Deus, que o justo floresça. A palmeira, uma planta que só cresce na vertical, o que ela tem para baixo, vocês não imaginam o que é maior do que aquilo que você e eu podemos ver. Diz aqui aquelas pessoas que entendem de planta, né? Que as raízes de uma palmeira, ela pode chegar a mais de 300 metros de profundidade. E alguém ousou dizer que dá até quilômetros de profundidade. Se eu estiver errado aí, depois uma pessoa entendida de botânica e de planta, pode me corrigir depois. Mas é o que eu li, é o que eu estudei, é o que eu vi. É uma das plantas que mais se aprofunda. Mas sabe por que ela faz isso?
porque ela não se cansa até encontrar a água, aquilo que vai alimentá-la. Então, ao redor dela, você pode notar que muitas vezes uma palmeira, normalmente você vê uma palmeira num lugar deserto, talvez. Um lugar que você olha assim, não é possível uma planta aqui nesse lugar tão bonita desse jeito. É uma palmeira que está lá, é um cedro do Líbano. E o convite da palavra de Deus que eu faço para você hoje, nesta manhã, é que eu e você possamos ser uma palmeira, um cedro do Líbano, florescendo nos atos do Senhor, dando fruto no seu devido tempo, não fruto para aparecer, não fruto para se mostrar, mas o fruto para a honra e glória de Deus, o fruto que vem a exalar o bom perfume de Cristo, o fruto do qual a cada um daí de fora poder experimentar na minha vida e a sua vida, e sentir o gosto do Senhor Jesus em sua vida, em minha vida. Essas raízes profundas fazem parte de um processo que só eu e você podemos participar, eu e você que somos salvos. O processo de santificação, o processo de limpeza. Notem que lá em João capítulo 15, quando o Senhor nota que nós não estamos produzindo, Ele vai podando, Ele vai cortando, né? E é exatamente isso que tem que fazer com uma planta, ela tem que ser podada, muitas vezes tirada, muita coisa que está atrapalhando, né? E a gente não sabe às vezes como fazer isso. Peça sabedoria a Deus, leia a palavra, aprofunde as suas raízes. Vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra. E Deus vai mostrar para mim e para você como que nós vamos nos tornar firmes, fortes, para estarmos prontos para o calor, para os dias contrários. Como é gostoso uma pessoa que está perdida, uma pessoa que está longe de Deus, está no deserto da vida, você encontrar um oásis. Já ouviu falar dos oásis ou não? Eu nunca tive num oásis, mas eu já li, eu já vi. Deve ser maravilhoso, né? Você está ali perdido, maior calor, cansado, já pronto para se entregar aos pontos. De repente você olha e vê aquele monte de palmeiras ali. Vai para lá, é um oásis. É isso que o mundo precisa ver em mim e em você. Precisa ver. Um oásis. O mundo aí fora é um deserto, sequidão, calor, sofrimento. Pessoas estão, nesse exato momento, participando de coisas terríveis. Terríveis. E a nossa raiz, muitas vezes, está tão rasinha, que a gente não consegue nem produzir o fruto. Já deu o nosso tempo, e nós não conseguimos produzir. Me fez lembrar de uma passagem em Hebreus capítulo 5, passagem muito conhecida, onde o escritor sagrado deixou registrado ali, olha, já era tempo de vocês estarem produzindo muita coisa, mas é necessário agora que vocês tomem de novo o leitinho lá atrás. Os cristãos ali em Hebreus capítulo 5 já eram para ter progredido em muita coisa, mas se preocuparam com outras coisas e não se preocuparam com as suas raízes. Raiz em Deus. Amados, que Deus abençoe ricamente esta igreja. Quero deixar somente esses breves pensamentos hoje. Numa próxima oportunidade, se o Senhor permitir, a gente continua. Mas a lição que eu e você devemos levar para casa hoje é como nós estamos, as nossas raízes estão bem cuidadas, estão profundas, porque o tempo do calor, a sequidão vem. Será que vamos conseguir produzir frutos? Que Deus abençoe você, que o Senhor faça crescer, frutificar, para a honra e glória dEle. Amém.